irmãos. Sim ou não? Sim. Às vezes é comum, porque você é o primeiro filho, você recebe o amor, recebe aí a atenção já é dividida, e você que era o rei da cocada preta, a rainha da cocada preta, passa a ser não somente a última Coca-Cola do deserto, mas tem uma outra Coca-Cola no deserto. Tem que dividir. E é isso que acontecia com José, com os irmãos de José. E eles tinham certos ciúmes. E o pai de José, por amá-lo, ele fez uma túnica muito bonita, muito colorida para o seu filho, deu de presente a ele, e isso irritou ainda mais o seu irmão, os outros irmãos que ele tinha. E isso irritava eles, porque o rapaz, José, ele trazia as notícias de toda a má fama. A Bíblia diz que ele relatava o seu pai tudo aquilo que eles faziam de errado. E eles tinham ódio disso, porque ele era tido como dedo duro. Então, uma certa feita, o pai desses meninos pediu para eles apacentarem um bando de ovelhas lá no lado de Siquém. Vamos lá, vamos apacentar essas ovelhas. E depois de certo tempo, falou com José, para ver como estão os seus irmãos. E o primeiro local que nós encontramos José é no deserto. Repita comigo, deserto. Deserto. Esse é o primeiro ponto da trajetória de um sonhador. José ele foi ao deserto para trazer notícia para os seus irmãos. Só que chegando no deserto de Siquém, e José passou a vagar, procurando onde estavam os seus irmãos. E nós vemos aí um rapaz perdido. Então o deserto, meus queridos, ele é um local aonde Deus trata com muitas pessoas, e ele tratou com José ali. Porque ali começou a trajetória de que Deus, ele tratou com Moisés através da sarça ardente. Foi num deserto que Deus, ele tratou com Elias. Moisés, ele precisou, ele teve toda uma educação nos palácios do faraó, mas ele não tinha ainda intimidade e profundidade com Deus. E foi necessário Deus o levar até o deserto para que ele encontrasse face a face com Deus. E o deserto muitas vezes é lugar onde você se encontra perdido, aonde você não se encontra. Você fala, meu Deus, para onde que eu vou? Eu já tentei a solução dos meus problemas nessa porta. Já tentei aqui, ali e acolá. Não sei se vocês já viram na televisão os filmes onde as pessoas no deserto começam a ver miragem. Elas se sentem perdidas, porque olha para um local, é areia. Olha para outro lado, areia. Olha para outro lado, areia. E é assim que o sonhador se sente quando ele está no deserto. Ele não sabe onde está o caminho que ele precisa seguir, porque tudo parece igual. E quantas vezes você não esteve visitando portas, tentando a solução dos seus problemas? E quantas portas você já bateu sem saber se era a porta correta? E a trajetória do sonhador é assim. Ela começa, e Elias é outra pessoa que foi se refugiar no deserto. E lá no deserto ele estava deitado, cansado. E Deus mandou um anjo para falar, Elias, levanta, porque o final da tua caminhada não é aí. Você ainda tem 40 dias para caminhar, você ainda tem muita coisa. E eu pergunto, será que nessa noite Deus mandar um anjo para falar para você, levanta, porque o final da tua história não é do jeito que você está pensando, mas tem uma promessa de restituição na sua vida e ela vai se cumprir?
Ontem eu perguntei para o pastor Sandro, referente ao texto, está em Deuteronômio 8, onde Deus escreveu o deserto para saber como é o. E é lá no deserto que Deus encontra com você e vai entender o que tem dentro do teu coração de verdade. Qual é o teu verdadeiro caráter? E lá no deserto, José, ele está perdido. E aí alguém passa uma informação para ele: você está procurando teus irmãos? Estou. Olha, eles não estão mais aqui não, eles foram lá para o lado de Dotã. E lá vai José. E lá de longe os irmãos dele veem ele e começam a maquinar o mal. E começa a pensar em dar cabo da vida de José. E eles dizem aquilo que a Vanessa, o texto que a Vanessa leu para a gente: lá vem o tal sonhador. A pessoa que tem um sonho, ela por muitas vezes é ridicularizada. Como os irmãos de José o ridicularizavam. E às vezes até procuram dar cabo desse sonho, que foi o que eles planejaram. Eles planejaram: olha, vamos matar ele. E chegando até onde estavam os seus irmãos, José fica perdido, os irmãos começam a caçoar dele. Deserto, pessoal. Deserto, meu querido, é um local onde o teu funcionário, aonde você é ridicularizado perante aqueles que não acreditam em você. Quantas vezes, hein, pessoal do louvor, já falaram para você já pensou, de repente, gravar, ser uma pessoa que pudesse expandir as estacas da tua tenda, ir além de Arraial da Ajuda, ir cantar em outro lugar, e Satanás vem e fala: imagina, você não vai chegar lá não. Quantas vezes você pensou em abrir um comércio aqui, em ter um negócio próprio, e o seu sonho é ridicularizado? Mas a trajetória do sonhador, ela tem esse preço. O preço de que muitos sonham e poucos conseguem realizar o seu sonho. E às vezes você tenta realizar o seu sonho. Você sonhou e de repente faz tanto tempo que você às vezes até esqueceu do teu sonho. E José foi assim: ele estava um dia de manhã na casa dele, tomando café. De repente ele olha para o seu pai, olha para a sua mãe, para os seus irmãos, e fala: deixa eu falar uma coisa para vocês. E todo mundo ali vendo um garoto de 17 anos. Ele fala: eu tive um sonho. Que sonho? Olha, eu sonhei que tinha 12 feixes de trigo ali, e um feixe maior. E esses feixes de trigo se prostravam perante o meu feixe. Os irmãos dele que estavam ali tomando café devem ter parado de mastigar ali e olhado para ele e falaram: você é um ridículo, como é que você fala isso? Quer dizer que você vai reinar sobre nós? Você irá ser melhor do que nós que pegamos pesado aqui, que ralamos, que apacentamos ovelhas, que trabalhamos na roça? E aí vem o segundo café da manhã. No segundo café da manhã, está todo mundo reunido. José deve ter colocado, como é que é o nome daquele achocolatado lá? Todd, é isso? Coloca o Nescau, coloca o leite, começa a mexer, passa aquela margarina no pão, na baguete, dá uma dentada e fala: eu tive outro sonho. Os irmãos falam: pronto, variou, está variando. Olha, eu vi um sonho aí, nesse sonho tinha a lua, o sol e as estrelas, e todos eles se prostravam perante mim. O pai dele, ele fala: filho, cala sua boca, fica quieto. Você acha que eu, além dos seus irmãos, eu e sua mãe também se prostraremos perante você? E ele fala: olha, eu tive um sonho. José não teve